TV Câmara, Campinas. Olá, bom dia para você que nos acompanha ao vivo na TV Câmara Campinas. São 10 horas e 20 minutos e começa agora a 23ª audiência pública. Ela é promovida pela Comissão Permanente de Meio Ambiente aqui da Câmara e vai discutir 2 projetos de lei complementar de autoria do Executivo. Quem preside se encontra o vereador Luiz Rossini e perguntas podem ser encaminhadas através do site da Câmara, que é o campinas.sp.leg.br. Bom dia. Estamos pela Comissão de Meio Ambiente da Câmara Municipal de Campinas, iniciando a 23ª audiência pública para discutir 2 projetos de iniciativa do Executivo. Projeto de Lei Complementar número 23/2018, processo 224-515/2018, de autoria do senhor prefeito municipal, que dispõe sobre os critérios e parâmetros de compensação ambiental em sede de termo de compromisso ambiental firmado no âmbito do licenciamento ambiental no município de Campinas. E do projeto de lei complementar número 24/2018, processo número 224.516/2018, de autoria do senhor prefeito municipal, que dispõe sobre o Banco de Áreas Verdes do município de Campinas, instituído pelo decreto número 16.974, de 4 de fevereiro de 2010, e da outras providências. Presentes nessa audiência, os membros da Comissão Permanente de Meio Ambiente, vereador Ailton da Farmácia, que compõe a mesa conosco, o vereador Zé Carlos, que também é membro da comissão, que se encontra no plenário, e também na mesa o secretário do Verde e Desenvolvimento Sustentável, Rogério Menezes, e Ângela Guirão, diretora do Departamento do Verde e Desenvolvimento Sustentável. Também presentes nessa reunião, o vereador Marcos Bernardelli, líder de governo, e também acompanhando a reunião, Fernando Alves, representando o gabinete do vereador Jorge da Farmácia, Marília Ábido, representante da Sanasa, João Bosco Pacheco Tonioli, representando o gabinete do vereador Luiz Cirilo, e demais convidados. A audiência pública foi convocada porque são 2 projetos de lei complementares. Agradeço também a presença do Irineu, aqui representando a Secretaria de Relações Institucionais, e se faz necessário, então, haver esse debate e audiência pública. Eu, de pronto, agradecendo já a presença de todos, quero passar a palavra para o secretário Rogério Menezes, para inicialmente expor os projetos. Eu queria sugerir a seguinte metodologia. Como são uma audiência só para os 2 projetos, eu acho que já podia fazer a apresentação dos 2 projetos e abro as perguntas, os questionamentos depois para eventuais dúvidas e complementações que se fizerem necessárias. Então, obrigado, secretário. Já passo a palavra para que seja apresentada, então, as propostas. Muito bom dia a todos e a todas. Queria inicialmente cumprimentar os membros da Comissão de Meio Ambiente desta Casa Legislativa, na figura do seu presidente, vereador Luiz Carlos Rossini, através do qual eu cumprimento a todos os senhores vereadores, membros dessa comissão, pela parceria estabelecida nos últimos anos na questão da modernização, da atualização da legislação ambiental em Campinas. Essa parceria permitiu que nos últimos 6 anos Campinas produzisse normatizações e produzisse leis em quantidade superior ao que aconteceu em todos os períodos anteriores. Então houve, de fato, desde a lei que criou a nova Secretaria do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, no começo da gestão, entre 2013 e começo de 2014, a aprovação de várias legislações que contaram com o aperfeiçoamento, com a atuação dos vereadores nesta casa.
particularmente, em especial, dessa que é uma das comissões mais atuantes aqui do nosso Legislativo, que é a Comissão de Meio Ambiente. Então, eu cumprimento a todos os membros dessa comissão e o faço na pessoa do vereador Rossini. Também cumprimentar ao vereador Marcos Bernardelli, nosso líder de governo, pelo apoio constante, pela interlocução constante, para que a gente possa esclarecer os temas de interesse, relatar os resultados desse trabalho, que tenho certeza que é uma das marcas das gestões do prefeito Jonas Donizete, que é o fortalecimento da gestão ambiental municipal. Campinas hoje preside, através da minha pessoa, a Associação Nacional dos Secretários de Meio Ambiente, e isso foi alcançado, obviamente, não por uma questão pessoal minha, mas foi alcançada por uma questão do trabalho de grupo, que tem muito a relação com a disposição dessa Câmara e dos senhores vereadores que compõem a base do governo, de aperfeiçoar a legislação ambiental do município. Então, feito esses agradecimentos, né, nas pessoas de Rossini e Marcos Bernardelli, saudar também a presença do Ailton da Farmácia, do vereador Zé Carlos, que são também parceiros nessa casa, na busca de melhoria da legislação municipal. Cumprimentar a todos os senhores técnicos aqui presentes, nas pessoas dos diretores da Secretaria do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, doutora Ângela Guiral, com doutorado em Biologia pela Unicamp, bióloga de carreira da Secretaria do Verde, também o diretor, engenheiro Leandro Melo, que está aqui presente e é o diretor do Departamento de Licenciamento Ambiental. Cumprimentar a supervisora da Secretaria do Verde, que chegou aqui, estava em Brasília e representando a gente numa discussão importante do Conselho Nacional de Meio Ambiente, a doutora Andréa, e cumprimentar os técnicos aqui presentes, né, através da engenheira Ana, da bióloga Mariana, do agrônomo Danilo, enfim, esse corpo técnico é que faz a qualidade da gestão ambiental no município de Campinas. Feitas essas considerações, o que nos traz aqui hoje, e eu vou só fazer uma introdução, que depois a gente haverá apresentação por parte da nossa diretora, com 2 PowerPoints ali sobre os 2 projetos de lei, é a continuação do fortalecimento da legislação. São procedimentos que já vêm sendo executados, muitas vezes estabelecidos em sede de decretos municipais, e que no processo de fortalecimento, quando entramos, a Secretaria de Meio Ambiente era criada por decreto, ela passou a ser criada por uma lei complementar. Isso deu um fortalecimento institucional muito grande, não aquela instabilidade que acontecia, como aconteceu no passado, da Secretaria do Meio Ambiente em Campinas chegar a ser extinta. A Secretaria deixou por um período de existir em função da ausência de uma legislação. Então, os prefeitos que entravam davam menos importância ao meio ambiente e acabaram, por um período grande, a extinguir. A Secretaria voltou a existir em 2008, apenas em 2008. Então, o que estamos fazendo aqui é consolidando em 2 projetos de lei complementar as regras relativas à compensação ambiental nos processos de licenciamento ambiental e a estruturação e os parâmetros e as missões pertinentes ao chamado Banco de Áreas Verdes, que tem a função de concentrar áreas para serem destinadas a receberem plantios de compensação ambiental no nosso município, ampliando as áreas verdes e gerando estímulos para que as pessoas cadastrem áreas, ainda que privadas, no Banco de Áreas Verdes. Essas questões eram definidas apenas por decreto. Então, o que ocorre aqui hoje é a continuidade do fortalecimento da gestão, fazendo com que esses procedimentos, tanto do licenciamento ambiental, dos compromissos ambientais firmados em sede de licenciamento ambiental, quanto da questão do Banco de Áreas Verdes, fiquem consignados em legislação específica e possam depois, sim, ser detalhados, regulamentados por decreto, mas sejam fortalecidos,
que os critérios técnicos que são aplicados para estabelecer essas compensações fiquem consignados em legislação específica e, assim, se fortalece esses instrumentos de gestão ambiental no município de Campinas. Então, eu gostaria de passar a palavra, dividir a minha fala aqui com a doutora Ângela Guiral para fazer a apresentação dos 2 PLs, e depois fico à disposição para dúvidas dos senhores vereadores e dos presentes a essas audiências públicas, para que a gente possa debater o tema. Muito obrigado por enquanto. Obrigado, secretário. Então, com a palavra agora a diretora Ângela Guiral. Bom dia a todos e a todas. Para a gente é muito importante esse momento de vir apresentar aqui a consolidação dos projetos de atividades que já acontecem na Secretaria há alguns anos, e agora, então, elas vêm se fortalecer no formato de lei complementar. Então, a primeira é o PLC 23 de 2018, que trata dos critérios e parâmetros de compensação ambiental em sede dos termos de compromissos ambientais firmados pelo Licenciamento Ambiental Municipal. Então, a compensação ambiental, ela tem como objetivo consolidar as funções das áreas verdes do município, incrementando, então, a arborização urbana por meio dessas compensações oriundas do processo de licenciamento. Em que situações em que são emitidos os termos de compromisso ambiental firmados entre o município e o interessado, que então se torna compromissário no momento em que ele solicita, por exemplo, ao licenciamento ambiental, o corte de árvore isolada, a intervenção em uma área de preservação permanente, supressão de vegetação ou então a compensação por uma área edificada. Então, nessas situações, são firmados os termos de compromisso ambiental. E aí, como funciona, então? Nos casos de empreendimentos imobiliários, a gente considera que aquele impacto ele vai se dar pela área edificada e, portanto, o critério de compensação se dará também por metro quadrado. E aí a forma de compensação ela vai poder se dar tanto na forma de plantio ou então com infraestruturas de lazer, esporte, com equipamentos públicos, iluminação, uma ciclovia. E aí o local em que tem que ser destinada essa compensação ambiental são nas áreas verdes de função social, ou seja, os parques, bosques, parques lineares, os parques públicos, principalmente praças, ou então os plantios também nessas áreas verdes públicas ou particulares. Já nos casos de intervenção de APP, como a intervenção ela também se dá em metro quadrado, então a compensação ela também se dá por metro quadrado de intervenção e a forma de compensação somente por plantio. E aí esse plantio também pode se dar nas áreas verdes públicas ou particulares que estão cadastradas no Banco de Áreas Verdes, preferencialmente nas áreas de preservação permanente, para ter a relação ali com o impacto. No caso de supressão de árvores isoladas, então, como a solicitação é por número de árvores, então o critério de compensação também será pela quantidade de árvores suprimidas, e a compensação ela pode se dar tanto por doação, porque às vezes é um só corte de árvore no quintal de alguma casa, e aí então, por exemplo, hoje a compensação ela se dá, se for nativa, para 25 mudas, então a legislação hoje, o decreto, já permite que possa ser feita uma doação para o viveiro municipal ou para alguma outra autarquia, por exemplo, como a Fundação José Pedro de Oliveira. E então a intenção é continuar dessa forma a compensação, mas também pode ser feito por meio de plantio. E aí o plantio também pode ocorrer nas áreas verdes públicas particulares ou também por meio da arborização urbana. E quando a solicitação de licenciamento ambiental for para a supressão de vegetação, o critério vai ser o mesmo de metragem, então metro quadrado daquela área suprimida, a forma de compensação somente por plantio, também indicado para as áreas inscritas no Banco de Áreas Verdes públicas ou particulares. E aí, como funciona, então? Principalmente, isso foi uma solicitação do Ministério Público estadual, para que a gente conseguisse conduzir essa compensação, principalmente para aquela microbacia do impacto. Muitas vezes, a gente não tem uma área disponível, então,
poderia ser, né, num segundo grau ali de prioridade, a microbacia contígua, ou então aquelas áreas que já foram identificadas pelo município como áreas prioritárias para recuperação ou conservação, que foram identificadas nos planos municipais de recursos hídricos e no Plano Municipal do Verde, principalmente. Então, como a gente já tem essas áreas mapeadas, é interessante que a gente consiga indicar compensação para esses locais. No entanto, essas áreas elas não podem ser alvo de obrigações judiciais ou elas já terem algum outro tipo de compromisso firmado, por exemplo, pelo Ministério Público Estadual, Federal ou até mesmo com a CETESB. Então, é uma área que ela não tem que ter nenhum tipo de obrigação já ou passivo ambiental naquele local. Ou então ter algum projeto de reflorestamento já em andamento, né? É importante a gente dizer que o compromissário ele deve solicitar, junto ao Banco de Áreas Verdes, que vai ser explicado em seguida, a solicitação de indicação. Então, a Secretaria do Verde pode indicar ali o local de plantio e, não havendo uma indicação compatível com aquela solicitação ou com aquele compromisso, então, é de obrigação do interessado, do compromissário, a responsabilidade de encontrar outro local para cumprimento do seu termo de compromisso ambiental. E aí, então, agora eu passo para o projeto de lei complementar 24 de 2018, que trata do Banco de Áreas Verdes de Campinas. Então, o Banco de Áreas Verdes ele existe desde 2010, por meio do Decreto Municipal 16974, e ele tem o objetivo, então, de consolidar essas áreas verdes no município. De que forma? Captando, qualificando e disponibilizando essas áreas para uma restauração, reparação ambiental e recuperação, e também, às vezes, uma requalificação daquela área. Quem é responsável pelo Banco de Áreas Verdes hoje, então, é a Coordenadoria do Verde, né, vinculada ali ao Departamento do Verde e Desenvolvimento Sustentável da Secretaria. Como funciona, então? O Banco de Áreas Verdes, o primeiro passo é instituir esse cadastro de uma forma georreferenciada. Então, a gente tem todas as áreas que estão disponíveis para plantio, né, e que devem ser alvo, então, de uma recuperação ambiental. O Banco de Áreas Verdes também define os critérios específicos para a preservação e recuperação dessas áreas. Ele deve, então, incentivar e divulgar as políticas voltadas para o fortalecimento do Banco de Áreas Verdes. E hoje, né, estando aqui com esse projeto de lei, é uma forma da gente fortalecer, então, esse banco. E aí analisar os pedidos e aprovar ou não, né? Geralmente, a gente tem muito mais pareceres favoráveis de inscrição no nosso Banco de Áreas Verdes. E aí a gente tem falado muito de área verde. E o que a gente tem considerado área verde, então? É um conceito já bem discutido e debatido dentro da Secretaria do Verde e consolidado dentro do Plano Municipal de Áreas Verdes, também instituído por um decreto em 2016, e é aquela área que possui funções ecológicas e sociais, cuja área permeável ocupe no mínimo 70% da sua área total e tendo qualquer tipo de porte de vegetação, sendo herbácea, arbustiva, arbórea, e também podendo estar em áreas públicas ou privadas, rural ou urbano, né? Então, toda a cidade contemplada com essas nossas áreas verdes. E aí, o que a gente pode inscrever no Banco de Áreas Verdes? Então, principalmente as áreas públicas, a gente tem os parques, as áreas verdes e sistemas de lazer dos loteamentos, vegetação natural, unidades de conservação, os patrimônios naturais tombados, principalmente pelo CONDEPAC, as áreas de reservas legais na área rural, e aí a gente tem as áreas de preservação permanente, que então também podem ser particulares, as áreas de proteção permanente, que é um conceito de proteção definido pela lei orgânica do município, as áreas não edificadas, destinadas a reflorestamento, e também outras áreas que podem abrigar algum tipo de formação arbórea que tenham interesse para a conservação. E aí, então, como funciona? Quem quer cadastrar a sua área no Banco de Áreas Verdes, para disponibilizá-la para que ela receba uma compensação ambiental oriunda daquele termo de compromisso vinculado ao licenciamento ambiental, ela pode solicitar por meio de um requerimento padrão que está disponível no site da Prefeitura. Então, ela preenche, leva um comprovante da propriedade, mostrando que ela é a proprietária da área, e algumas fotografias ilustrativas, uma imagem do Google Earth, ou então é uma fotografia aérea. E, se for necessário, para a gente poder trabalhar melhor nesse projeto, a Secretaria pode pedir um plano altimétrico e uma descrição da vegetação ali assinada por um responsável técnico. A Secretaria do Verde realiza uma vistoria naquele local, emite um parecer técnico ambiental,
né? Então, dizendo se aquela área é compatível, pode ser inserida no banco de áreas verdes. E o interessado, o proprietário da área, ele assina com a gente um termo de preservação de área verde, o TEPAV, que significa o seguinte, que o proprietário, embora ele não vai ter a obrigação de fazer a recuperação daquela área, mas ele tem o compromisso, sim, de mantê-la preservada e fora de possíveis fatores de degradação, como incêndio, pisoteio de gado. Então, ele tem essa obrigação, né, esse compromisso, mas, no entanto, a gente vai direcionar um outro projeto, um termo de compromisso para a recuperação dessa área. Então, é importante ressaltar que o cadastro da área no Banco de Áreas Verdes ele não implica em qualquer compromisso de aporte de recursos financeiros pelo município. E também essas áreas, posteriormente, porque elas vão se tornar ali uma área com uma vegetação bastante adensada, de importância para o município, elas não podem ter a sua destinação alterada, exceto, né, nos casos de interesse social ou utilidade pública. E aí essas áreas, então, poderão ser beneficiadas aí com os termos de compromisso. E aí a gente também tem que essas áreas elas também podem ser beneficiadas com isenção do IPTU, no caso das áreas de preservação permanente cadastradas no BAV, conforme uma lei municipal 11.111 de 2010. Então, o proprietário que tem uma área de preservação permanente pode solicitar a isenção parcial, né, compatível ali da porcentagem da sua área de APP, por meio dessa legislação. Desde que ele tenha um projeto de reflorestamento ou a área já esteja num grau de autossustentabilidade. Então, como funciona? A partir do momento que é emitido o termo de compromisso ambiental pelo licenciamento, o Banco de Áreas Verdes ele recebe o termo de compromisso, que também, no caso, pode ser um termo de compromisso firmado com o Ministério Público ou um termo de compromisso, que é o TCRA, firmado no âmbito do licenciamento estadual junto à CETESB. Então, a gente escolhe uma área, né, identifica ali qual é o dano, identifica o número de mudas e tenta achar uma área compatível com aquela solicitação, com aquele compromisso. É emitida, então, ao interessado, ao compromissário, uma anuência, mostrando para ele qual é o local em que ele deve compensar, que ele deve plantar, e a forma. Ele deve apresentar, então, um projeto de compensação ambiental, que é analisado pelos técnicos do banco, e, em seguida, eles emitem um termo de aprovação, que é o TAPRA. A partir desse momento, então, o compromissário ele já pode executar o seu projeto, fazendo a recuperação daquele local, e ele deve apresentar relatórios aí semestrais, geralmente para a gente acompanhando, e também são realizadas vistorias pela nossa equipe. Para cada vistoria é emitido um laudo técnico de vistoria, o LTV, e que a gente vai, então, acompanhando e identificando se aquela área está abandonada, se está indo tudo bem, vai notificando o compromissário de manejos que ele deve fazer, coroamento, enfim. E aí, no final, depois de, geralmente, 2 ou um pouco mais de tempo, 2 anos ou um pouco mais, é emitido um termo de encerramento daquele compromisso. Então, aquele compromissário finaliza ali o processo com a gente, principalmente quando essa área já está em autossustentabilidade, né? Para vocês terem uma ideia, desde 2012, a gente tem aí, acompanhado o Banco de Áreas Verdes e o número de mudas em que já foram, não vou dizer plantadas, mas gerenciadas, então, né, pelo Banco de Áreas Verdes, e só vem crescendo, né? A gente também vem aprimorando todo o Banco de Áreas Verdes. Então, no começo, a gente tinha um funcionário, em seguida, fazia todo o manual, agora a gente já tem avançado no sentido de georreferenciar todas essas áreas, de tornar um pouco mais um controle melhor, mais aporte de técnicos para o banco também. E aí isso vai refletindo no número de mudas que o BAV gerencia, e a nossa estimativa para o final do ano seria de 386.445 mudas, então. E aí a gente pode ver que em 2012 eram apenas 50.000 mudas, né? Então, é importante a gente realmente fortalecer esse banco, porque a gente vai ter uma maior possibilidade, então, de gerenciar e plantar mais árvores aí pelo município. É isso, Rogério. Rossini, muito obrigada. Obrigado, Ângela. Então, após a apresentação geral assim, das duas propostas, dos dois projetos de lei, eu primeiro abro aqui para os vereadores da comissão que queiram fazer algum questionamento. Vereador Ailton da Farmácia.
vereador Zé Carlos. Eu só gostaria de, assim, no primeiro projeto, né, que trata dos critérios, pelo que eu vi na exposição, basicamente as alterações para definição dos critérios de compensação no processo de licenciamento ambiental se dá direcionando os locais onde vão ser executadas compensações. Microbacia, a microbacia contígua, bacia, e também está no item 5 aqui, áreas consideradas estabelecidas, áreas prioritárias estabelecidas no Plano Municipal do Verde, né? Essas áreas prioritárias são os parques lineares previstos de serem executados? Essa é uma pergunta. E eu queria também que fosse feito um pequeno esclarecimento. Foi falado dos instrumentos utilizados para fazer as compensações, TCA, TCRA, termo de ajuste de conduta. Apenas do ponto de vista legal, assim, o que diferencia o que é um TCA, termo de compromisso ambiental, do termo de ajuste de conduta e do TCRA? No primeiro, para esclarecer. Depois, no segundo, eu vou fazer outra pergunta. Vereador, então, na primeira pergunta aí, hoje, então, o direcionamento ele fica mais relacionado à área do impacto. Então, realmente, a ideia é a gente procurar áreas que estão bem próximas ao empreendimento, e elas podem, sim, ser destinadas, então, aos parques lineares, por exemplo, então, por exemplo, os parques lineares vinculados ao Plano do Verde, ou então, por exemplo, as áreas rurais próximas às bacias de manancial de abastecimento da cidade, que também foram marcadas como áreas estratégicas dentro do Plano de Recursos Hídricos. Então, são esses locais já definidos por esses planos que a gente vai focar no direcionamento. Até mesmo dentro de uma bacia, a gente tem esse recorte dos planos, né? Então, é essa a nossa intenção de conseguir, por meio do Banco de Áreas Verdes, consolidar ali esse planejamento que a gente fez pelos programas. Inclusive, a concretização daquilo que está no Plano do Verde. Exatamente. Na verdade, a gente fala que o Plano do Verde ele culminou todo no Banco de Áreas Verdes, porque a gente precisa muito desse instrumento para conseguir viabilizar grande parte dos projetos ali, programas que a gente delineou. Okay. E só os instrumentos, a diferenciação. Então, lá, o termo de compromisso ambiental, então, ele é um termo firmado pelo licenciamento ambiental municipal. Então, quando um interessado vai fazer algum empreendimento, ou então pedir uma intervenção em área de APP, corte de árvore isolada, por exemplo, ele firma um termo de compromisso ambiental, porque ele vai ter esse impacto, então ele tem que gerar uma compensação. No Estado, essa mesma situação, só que se chama TCRA, Termo de Compromisso e Recuperação Ambiental. Então, é a mesma coisa, só que são para as obras que são licenciadas no Estado. Já os termos de ajuste de conduta são nos casos em que já houve um dano sem a autorização prévia. Geralmente, ele pode ser firmado com o agente, né, ali, quando, por exemplo, ele descumpre não pediu alguma autorização que deveria ter sido solicitada ao licenciamento ambiental municipal. Então, ele firma um termo de ajustamento de conduta com a gente, e aí ele também precisa de uma área para compensar, e isso combina para o Banco de Áreas Verdes, ou então também pode ser os TACs firmados com o Ministério Público, que eles procuram a gente justamente para também ajudar nessa compensação. Em linhas gerais, os termos de compromisso ambiental eles são prévios ao impacto. À causa. E o compromisso ambiental é depois que o camarada já... O ajustamento de conduta. O ajustamento de conduta. Depois que tem o dano, né? A gente usa até esse. E uma outra coisa, você mencionou que está sendo incluída uma flexibilização permitindo a doação de mudas por viveiro. Aliás, eu acho que isso é muito importante, principalmente para o cidadão. O cara tem uma árvore na sua casa, quer fazer alguma coisa, tem que extrair. Se fosse obrigado a fazer o plantio na quantidade prevista em lei, monitorando, ficaria muito custoso, ele não conseguiria. Isso, inclusive, tem um caráter social, porque ele doa para o banco, para o viveiro. Esse o espírito da lei, facilitar e dar mais... Na verdade, hoje já é permitido. O decreto municipal ele permite, e a gente vem utilizando bastante dessa possibilidade justamente para quem, assim como nós, por exemplo, às vezes até foi quem plantou mesmo aquela árvore no quintal e precisa fazer aquele corte, né? Então,
para poder facilitar, para que ele não faça de forma irregular. Então, existe essa possibilidade de doação. Essas mudas, elas são de espécies nativas. A gente tem uma lista específica que o Departamento de Parques e Jardins nos forneceu e que também a Fundação José Pedro, né, de Oliveira, Mata de Santa Genebra, nos forneceu, que são utilizadas para os dois, né, para as duas áreas, tanto de arborização urbana quanto para as áreas de florestamento dentro da mata. Então, a partir desse momento, a gente fornece, né, a gente permite ao compromissário essa possibilidade de doação, passa essa lista, ele compra ali as mudas, entrega nos locais no DPJ ou na mata, e aí a gente consegue dar um encerramento, né, emitir o termo de encerramento desse compromisso. Entendido. Só fazer uma última aqui com relação ao segundo projeto, pelo que eu entendi, na verdade, esse que trata especificamente do BAV, do Banco de Áreas Verdes, é o decreto hoje vigente que está sendo transformado numa lei complementar. Basicamente é isso, para fortalecer a legislação. Essa é a proposta. Sim, é exatamente esse o intuito. A gente organizou um pouco mais a legislação do decreto, né? Assim, então, a gente, ali com alguns anos de experiência, a gente deu uma organizada até no que era o objetivo. O BAV ele acabou abrangendo outras situações e a gente entendeu que não, que ele funciona mesmo como uma área de possibilidade de você compensar ali aquele impacto e a gente direcionar, então, para os locais de interesse do município também. E a gente sabe que é muito difícil para o interessado conseguir uma área para plantar. Então, o nosso intuito foi de pegar o decreto, aprimorar e consolidá-lo, então, por formato de lei. Vereador Rossini, duas observações complementares que eu acho que é importante, já que a gente tem a oportunidade de dialogar com a população, né? Primeiro, não façam nada sem a prévia autorização. Quando às vezes a gente fala, depois eu faço um TAC, né? Um ajustamento da conduta, quer dizer, foi feita o impacto sem pedir a prévia autorização e depois você acaba sendo autuado, tem multas que são aplicadas, muitas vezes o valor não é pequeno, e aí você depois tem que fazer um termo de ajustamento de conduta. E nesse termo de ajustamento de conduta, a compensação exigida é muito maior do que se você regularmente tivesse firmado um termo de compromisso ambiental e tivesse feito a supressão da sua agradecer arborização. a presença do vereador Marcos Bernadelli, que tem outro compromisso. Obrigado, vereador, líder de governo. Então, a recomendação nossa é sempre fazer essa questão da extração de árvore, ou mesmo de uma obra, quando ela é licenciável, com o cuidado de fazer as autorizações previamente. Porque quando o caldo entorna, que já foi feito, o impacto que já foi observado, que não se pediu autorização, aí você tem a autuação com a multa e depois o cidadão ou a empresa é chamada a firmar esse termo de ajustamento de conduta. Só que se você tem um plantio que para cada árvore suprimida você plantaria 25, você pode ter que plantar 100. Então aí é muito mais custoso, onera a empresa. Então, assim, fazer tudo corretamente é o caminho mais adequado, tanto para a questão ambiental, quanto para a questão social, econômica também, que a gente não quer onerar as empresas que estão investindo. Então, se façam as questões de forma regular, procurando a Secretaria do Verde, para a gente evitar esse tipo de transtorno. O segundo ponto que eu queria destacar é que o Banco de Áreas Verdes ele tem um parâmetro de estímulo ao cidadão para cadastrar sua área privada no Banco de Áreas Verdes para receber um plantio. Isso é a possibilidade prevista na legislação, mas que já estava no decreto, de isenções de IPTU relativo àquela área cadastrada e proporcional à área de preservação permanente que existe naquela área cadastrada. Então, você pode ter descontos que vão aí de 15%, 50%, 100%, chegando até a 100% do IPTU daquela área, desde que tenha a APP, a Área de Preservação Permanente, que cadastre para receber essa recuperação. A gente já teve, desde 2013, 82 solicitações de isenção, e existem mais de 330.382 metros quadrados de áreas, ou seja, mais de 33 hectares
de áreas cadastradas no Banco de Áreas Verdes e que, portanto, estão prontas para receber ou já receberam compensações ambientais, plantios, e que cabe ao proprietário, como contrapartida a essa isenção total ou parcial do IPTU, como estímulo, cuidar desse plantio. Não pode deixar que haja um incêndio, que se jogue lixo, que animais pisoteiem as mudas. Então, existe uma parceria do cidadão com o poder público municipal para recuperar as APPs, as áreas de preservação permanente, dentro da sua propriedade cadastrada no Banco de Áreas Verdes. Obrigado, secretário. O vereador Ailton, da Farmácia. Eu queria saber, assim, sobre a compensação de áreas verdes. Hoje tem muita demanda no município, né? Então, se tem essa muita demanda, para compensar isso, significa que há muitos empreendimentos cometendo irregularidades em Campinas? Mas, Paulo? Na verdade, quando a gente firma o termo de compromisso, é porque ele não está ainda fazendo uma irregularidade, ele está solicitando a autorização, então ele está fazendo de uma forma correta, né? No caso, a gente tem que acompanhar o número de termos de ajustamento de conduta para verificar se então, a gente está tendo um maior número de casos de irregulares do que... Mas, com os termos de compromisso, é porque o empreendedor está fazendo da forma correta. Obrigado. Eu agora abro para alguém aí da plateia, para o público presente, se quer fazer algum questionamento, tem alguma dúvida, algum esclarecimento. Bem, não havendo, de acordo com o regimento da Câmara, nós já estamos encaminhando aqui para o encerramento, né, da audiência pública, que teve por objetivo discutir os 2 projetos de lei complementares que trata da atualização da legislação ambiental no município de Campinas. Antes do encerramento, quero abrir a palavra ao secretário para as considerações finais. Ângela, se também quiser fazê-lo, fique à vontade. Eu queria fazer, só nessa fala final nossa, né, um agradecimento ao corpo técnico da Secretaria do Verde, que vem sendo fortalecido, ampliado, desde a primeira gestão Jonas Donizete, através de concursos públicos. É uma equipe multidisciplinar de alta qualidade, comparável à que a gente observa em qualquer setor da iniciativa privada, em grandes empresas, e também comparável às equipes técnicas das capitais brasileiras. A gente vem procurando fortalecer, ainda falta um pouco para completar essa equipe técnica. A gente espera conseguir fazer isso com a melhora da situação econômica, das contas municipais. Ainda falta um pouco reforçar a fiscalização ambiental, alguma contratação de técnicos para o próprio Banco de Áreas Verdes, mas o fato hoje é que a gente tem uma equipe técnica comparável às capitais brasileiras. E Campinas não pode ter uma gestão ambiental que deva a qualquer capital, porque Campinas não é uma capital, mas tem o tamanho e supera economicamente, tem os desafios maiores do que muitas das capitais brasileiras. A nossa cidade está entre as 10 maiores de desenvolvimento econômico, centro de uma região metropolitana. Então é preciso também que esse esforço que Campinas faz na gestão ambiental se espraie para toda a região metropolitana. Isso a gente tem buscado fazer. Tem o plano de PDUI, que é o Planejamento Metropolitano, né, da Lei da Metrópole. Como consequência, existe a necessidade dos municípios se reunirem e fazer um planejamento que inclui também a variável ambiental. E a partir da experiência de Campinas, do Plano do Verde, dos corredores ambientais, dos parques lineares que estão sendo traçados, isso está se irradiando, está sendo seguido pelas cidades do entorno da região metropolitana, as 20 cidades que compõem a RMC. Então essa é a nossa obrigação, continuar trabalhando esse fortalecimento da gestão ambiental no município. E os senhores vereadores, ao aprovar as legislações, ao fortalecer o Banco de Áreas Verdes, ao fortalecer o mecanismo das compensações ambientais, estão trabalhando com a gente de mãos dadas nesse sentido. Parabéns e muito obrigado a todos. Ângela? Não.
Ailton. Agradecer ao Rogério, à Ângela, a você, presidente dessa comissão, que é uma comissão muito importante, que o vereador trabalha muito naquela região para manter limpa, a gente limpa, infelizmente a população suja, né? A gente sempre diz assim, povo desenvolvido é povo limpo, e nós estamos tentando botar na cabeça das pessoas para manter aqueles locais, né, onde a suja, limpar, deixar limpo. Graças a Deus está dando certo. Obrigado. Bem, então, agradecendo a presença do secretário Rogério Menezes, da diretora Ângela Biral, do vereador Ailton da Farmácia, do vereador Zé Carlos, que são membros da Comissão Permanente de Meio Ambiente da Câmara, o vereador Marcos Bernardelli, líder de governo, Irineu, também representando a Secretaria de Relações Institucionais, dos diretores técnicos da Secretaria Municipal do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, do Fernando Alves, representando o gabinete do vereador Jorge da Farmácia, da Marília Ábido, representando a Sanasa, e do João Bosco Pacheco Tonioli, representando o gabinete do vereador Luiz Cirilo. Então, cumprindo assim, nós estamos encerrando a 23ª audiência pública, chamada por essa casa para discutir 2 projetos importantes que visam o fortalecimento da legislação ambiental no município e garantir que Campinas consiga ou prossiga perseguindo a meta de se tornar uma cidade sustentável e garantir, obviamente, melhor de qualidade de vida a todos os seus moradores. Portanto, às 11h01, encerramos a 23ª audiência pública da Câmara Municipal de Campinas. Obrigado, bom dia a todos. Encerrada, então, a 23ª audiência pública. Estou aqui com o secretário do Verde, Rogério Menezes. Secretário, então, hoje vocês discutiram 2 projetos de lei de autoria do Executivo. Se puder sintetizar as mudanças que vão acontecer, caso eles sejam aprovados, continuem em tramitação. Olha, a principal mudança é fortalecer os critérios que hoje são aplicados no licenciamento ambiental com relação à exigência de algumas compensações ambientais pelos impactos causados por empreendimentos. E também no banco de áreas verdes, que já existia, fortalecer em lei, né? Esses parâmetros, os mesmos parâmetros que vinham sendo usados, eles eram estabelecidos em decreto. Então, o que se faz aqui é seguir no rumo do fortalecimento da legislação ambiental em Campinas. Campinas quer um desenvolvimento, uma cidade pujante que lidera a economia de toda uma região, e é preciso que esse desenvolvimento seja feito melhorando a qualidade de vida das pessoas e seja feito considerando a questão econômica, mas também a questão ambiental, numa harmonização entre a questão econômica e ambiental. Há muito que não se entende desenvolvimento como uma trombada, uma contraposição entre o meio ambiente e o econômico. Hoje se busca a harmonia, a gente quer desenvolver, gerar empregos, oportunidades, mas quer também que aos poucos se vá recuperando a margem dos nossos rios, vai fazendo os corredores ecológicos, vai se cadastrando áreas para ampliar a área verde, áreas verdes de uso social que o prefeito Jonas Donizete tem buscado ampliar na sociedade, com novos parques, com reformas nas praças. Isso pode ser feito com a contribuição da Secretaria do Verde através das empresas que licenciam e têm que fazer esse plantio e vão fazer esse plantio em prol da população, melhorando as áreas verdes da nossa cidade. Secretário, hoje a gente pode dizer que Campinas é uma cidade ambientalmente privilegiada no sentido de legislações? Em sentido de legislações, sim, é lógico que há muito a fazer ainda. Nós temos uma cidade de 1.200.000 habitantes. Eu digo assim, está tudo resolvido no meio ambiente de Campinas? Não está, porque a gente teve aí, durante centenas de anos, impactos que foram feitos. E o meio ambiente não era uma questão importante até a década de 80 do século passado. Hoje a questão ambiental ela é central, é muito importante. Então o que eu posso
A má notícia é que ainda existe muitas coisas ambientais, passivos, que a gente chama, a ser recuperados, mas a boa é que a reversão desses passivos, a recuperação desses passivos já se iniciou, com a ajuda dos vereadores da Câmara, da Comissão de Meio Ambiente, está aqui o vereador Rossini, com o apoio do prefeito Jonas, a gente vem construindo esse novo caminho, essa nova realidade, que é o desenvolvimento com sustentabilidade, que é o desenvolvimento real, o desenvolvimento do século XXI. Obrigada, secretário. Bom dia. Bom dia, à disposição. A gente vai falar também com o vereador Luiz Rossini, que é presidente da Comissão Permanente de Meio Ambiente aqui na casa. Vereador, muito obrigado por participar com a gente. Falar um pouquinho da importância das audiências públicas nas discussões desse tipo de projeto que fazem tanta diferença para a cidade. Bem, primeiro, bom dia a todos. As audiências cumprem um papel importante de permitir que a sociedade tome conhecimento das ações do Executivo ou da Câmara na alteração da legislação. Permitir o debate e saber aquilo que está sendo feito, inclusive da legitimidade, através de uma audiência pública, dessas intenções que estão nas propostas trazidas aqui. No caso desses dois projetos de lei, eu acho que eles são fundamentais para fortalecer a legislação ambiental no município, fortalecer o banco de área verde do município como um instrumento necessário para recuperar aquilo que já foi destruído, degradado, né, no processo de desenvolvimento da cidade. Eu acho que isso é fundamental para fazer com que Campinas persiga essa meta de se tornar uma cidade sustentável, né? Acho que já foi feito muita coisa errada, né? Campinas já desmatou, já soterrou nascentes, já poluiu, né, já suprimiu indevidamente espécies até importantes para a cidade. Isso compromete a vida da fauna e também afeta a qualidade de vida. Algumas áreas, regiões de Campinas, por exemplo, a região do Ouro Verde, do Campo Grande, elas são áridas do ponto de vista da ausência de área verde, de árvores. E, portanto, a população daquelas regiões sofre mais do que outras pelo desconforto térmico. A temperatura nas tardes de verão, de calor, nessas regiões, às vezes chega a 3 graus a mais do que em outras áreas da cidade. Então, a população sofre com isso. O que a gente pretende? Fazer com que os moradores de onde esteja na cidade de Campinas possa, do ponto de vista ambiental, recuperar sua qualidade de vida. E a gente só faz isso através de legislação que induza as ações de plantio, replantio, recomposição de mata ciliar, de preservação das nascentes, né, de recuperação dos bosques, parques. E é isso que a gente viu nas duas propostas de legislação. Fortalecer instrumentos legais para que a gente possa devolver a Campinas aquela qualidade de vida de décadas, talvez séculos atrás, né? Pode parecer utopia, mas é algo que a gente tem que perseguir, né? Então nós estamos criando as bases para que a população de Campinas realmente possa conquistar a melhor qualidade de vida através da recuperação e preservação do meio ambiente. Vereador, agora os dois projetos continuam em tramitação, eles vão receber o parecer da Comissão do Meio Ambiente, desculpa, e continuam em tramitação na casa? Sim, agora o próximo passo é a comissão ela emitirá parecer sobre os dois projetos com relação ao mérito, e ele vai seguir a tramitação com relação ao mérito. Ele já recebeu a aprovação quanto à legalidade, né, que analisou os aspectos legais, constitucionais, e a tramitação agora, após a comissão elaborar o parecer, é que ele possa receber a votação em segunda discussão quanto ao mérito e depois receber a sanção do prefeito, se tornar lei e, obviamente, atender aos objetivos que a gente espera com a legislação, né? Garantir isso que eu falei, né? As condições legais para Campinas ser uma cidade cada vez mais sustentável. Muito obrigado, vereador. Tenha um bom dia. Eu que agradeço. Bom dia a todos. Vocês de casa, se quiserem rever essa audiência pública, depois ela fica disponível no YouTube. O endereço é youtube.com/TV Câmara Campinas. Muito obrigada pela companhia. Continue com a nossa programação. TV Câmara, Campinas.